A gente continua aí acompanhando também o esforço que está se fazendo para combater o contrabando no Brasil. Edson Vismona, que é presidente do Fórum Nacional contra a Ilegalidade, gentilmente conosco. Edson, muito obrigado. Bom dia, Heródoto. Uma satisfação estar aqui com vocês. Edson, dá para a gente medir qual é a perda que nós temos com esse chamado mercado ilegal? Bem, o Fórum Nacional contra a Pirataria, desde 2014, faz essa medição junto aos setores produtivos. Nós perguntamos a cada um dos setores como é que eles estimam as suas perdas e qual o valor que eles conseguem identificar. Em 2014, nós conseguimos identificar 100 bilhões de reais em prejuízos. O ano passado, 2022, 14 setores apontaram perdas de 410 bilhões de reais. E essas perdas nós estamos somando as perdas dos setores produtivos, desses 14 setores, mais uma estimativa conservadora da evasão fiscal decorrente. Então chegamos a esse total de 410 bilhões de reais que a economia brasileira, a economia formal, a que gera empregos, atrai investimentos, perdeu para a ilegalidade em nosso país. É um montante expressivo e que merece toda a atenção das nossas autoridades e da nossa sociedade para combatermos este mal que causa esses prejuízos enormes à nossa economia. Agora, Edson, eu suponho que uma boa parte desses produtos deve vir de fora do Brasil. Como é que chegam aqui? Bem, nós temos vários pontos de entrada, né? Os nossos portos e aeroportos e as nossas fronteiras, especialmente a fronteira seca, que é enorme, são 17 mil quilômetros. E temos os pontos mais sensíveis, né? A fronteira com o Paraguai, com a Bolívia. Também temos a entrada fluvial via Guianas. As Guianas têm um papel cada vez mais relevante na entrada de produtos ilegais de forma fluvial, por Belém, e de Belém se distribui, então, especialmente para o Nordeste. Então, são muitos os pontos. O desafio é muito grande, porque nós temos que acompanhar, fiscalizar esses 17 mil quilômetros de fronteira e mais de 8 mil quilômetros de portos, né, da fronteira marítima. Então, esse é o grande esforço que nós sempre temos que estimular, mostrar, e as nossas autoridades estão sempre atentas a isso, né? Ações integradas, coordenadas são importantes. Os governos, e agora é o momento que nós temos a mudança de governos, eles precisam ter clara a prioridade de investir nas nossas polícias federal, na Polícia Rodoviária Federal, na Receita Federal, com a realização de concursos, dotando essas nossas instituições dos meios suficientes para combater a entrada de produtos ilegais em benefício de toda a sociedade brasileira. Edson, qual é o papel do cigarro contrabandeado nessa história? Quem conhece um pouquinho da periferia dessa cidade, eu conheço, os cigarros chamados paraguaios são vendidos a um preço muito baixo em relação aos cigarros produzidos no Brasil. E aí? É o produto mais contrabandeado, mais apreendido, é o cigarro. Porque ele, como você disse, ele chega a um valor muito baixo. Porque ele não paga imposto algum. Essa é a grande vantagem do contrabando. Ele é produzido no Paraguai, lá se pagar, vai pagar 20% de imposto, e no Brasil é de 70% a 90%. Então esse produto chega nas mãos do brasileiro, especialmente de baixa renda, a um preço muito baixo, incentiva o consumo das pessoas de baixa renda, porque ele não pagando imposto, ele fica barato, e o preço é extremamente convidativo. Então esse é o grande aspecto que nós temos que ressaltar, né? O contrabando de cigarros, ele entra no Brasil por conta do preço, não pagando nenhum imposto brasileiro. E isso tem cada vez mais financiado organizações criminosas, milícias, porque eles têm alta liquidez na venda desse produto contrabandeado. Nós temos situações, especialmente no Rio de Janeiro, em que as milícias proíbem a venda do cigarro legal. Só pode comprar o cigarro que eles fornecem, né? Então tem esse monopólio territorial. Isso é uma demonstração da força do crime organizado, das milícias, dentro desse mercado ilegal. Especialmente os cigarros mostra isso, é uma demonstração, né? O comércio ilegal de cigarros financia essas organizações. Então é afetado o consumidor, porque esse produto não atende a nenhuma norma técnica da Anvisa, afetado o comércio e a indústria brasileira, que estão perdendo espaço cada vez mais para a ilegalidade, o erário com a brutal evasão fiscal,
No caso de cigarros, é algo em torno de 9 bilhões de reais que deixam de ser arrecadados. E a nossa segurança pública, porque esses cigarros, eles financiando milícias e organizações criminosas, elas ficam cada vez mais fortes e intensificam as suas ações no sentido de ocupar espaço e enfrentar o próprio Estado brasileiro. Essa é a relação direta entre o financiamento das organizações criminosas com a compra de produtos ilegais, especialmente cigarros contrabandeados. Perfeito. Edson Vismona. Edson, muito grato por sua participação conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço, Heródoto. Um grande abraço. Muito obrigado. Edson Vismona, presidente do Fórum Nacional. Eu não sabia. O cigarro contrabandeado em locais do Rio de Janeiro só pode vender, a milícia só deixa vender cigarro contrabandeado. O que ele acabou de falar aqui agora? Não pode vender o cigarro fabricado no Brasil porque paga imposto. Olha onde nós chegamos. Isso é um Estado dentro do Estado. Olha lá.